Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Estilo. Eu sei que você adora quando chega essa hora, né? Porque já vem informação que você quer saber, pode ter certeza disso. Sabe qual que é o tema hoje? Um dos temas mais procurados do Brasil, do mundo, todo mundo quer fazer cirurgia plástica. E para falar de um tema tão importante como esse, eu trouxe um especialista super renomado que se especializa cada dia mais e vai tirar todas as suas dúvidas. Então fica aí que eu já vou apresentar ele. Seja muito bem-vindo, Dr. Raif Araújo. Começar pelo nome que é chiquérrimo, né? Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado, Ana, pelo convite, né, para participar desse programa maravilhoso que combina Obrigada. duas palavras que são de impacto, né? Estilo E e saúde, saúde, saúde e estilo. com certeza. E isso tem tudo a ver com a nossa proposta hoje e a proposta do tema, né, que é a cirurgia plástica e também envolve um pouco de saúde. Sim, quem tem saúde tem estilo, não é Tem verdade? estilo. Vamos começar apresentando, falando um pouquinho da sua carreira, doutor Raif. Ana, então, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Tive minha formação quase que parcialmente no norte de Minas, onde eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Montes Claros. Posteriormente, meus cursos de especialização em residência médica aqui em Belo Horizonte, pela Santa Casa de Misericórdia. E posteriormente, algumas outras especialidades e cursos que eu fiz dentro e fora do Brasil, além de me atualizar anualmente em vários congressos da nossa sociedade. Então, um pouquinho da minha carreira aí desses 10 anos de cirurgia plástica, graças a 10 anos Deus. se especializando, que é muito importante, até porque nessa área, quem se especializa sai na frente, né? Sai. Então, a medicina, de certa forma, ela está o tempo inteiro se atualizando, tem novos artigos, novas técnicas, Sim. então cabe a cada profissional, seja um cirurgião plástico, seja um hematologista, reumatologista, se manter atualizado, né, com os papers, com os artigos que estão aí a todo momento sendo publicados em revistas de renome internacional e Sim. nacional também. Sim. Agora vamos começar fazendo a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta que todo mundo, assim, tem curiosidade de saber. A gente sabe que as coisas mudam a cada momento, nem sempre vai ser assim, mas hoje, quais são as cirurgias plásticas mais pedidas no seu consultório? Então, no meu consultório em especial, né, as cirurgias plásticas mais solicitadas, onde os pacientes vêm para uma consulta, para uma avaliação, para tirar dúvidas, rinoplastia, sem dúvida nenhuma, haja visto que eu tento sempre especializar nessa área, mamoplastias, né, de forma geral, mamoplastia de aumento, mamoplastia redutora, mastopexia com a colocação de implantes e lipoabdominoplastia, lipoescultura associada à abdominoplastia. São essas três cirurgias que são as mais procuradas hoje no meu consultório e, sem dúvida nenhuma, coincide com a procura, de certa forma, a nível nacional, que é a lipoaspiração, a mamoplastia e a rinoplastia, que são as três cirurgias mais procuradas pelos pacientes a nível nacional, no Brasil hoje. Sim, e a grande maioria, mulheres. A grande maioria mulheres. Mulheres. E a gente vai falar um pouquinho dos homens também, né, que isso é muito importante ressaltar. Cada vez mais a gente vê os homens mais vaidosos. Talvez, antigamente eles tinham algum preconceito com relação à cirurgia plástica, mas hoje a gente vê que não é bem isso, né. Muitos homens recorrem diariamente aí ao seu consultório também. Exatamente. Então, antigamente, igual você falou, pontuou muito bem. Antigamente, os homens tinham um certo tabu, um certo preconceito com relação a procedimentos estéticos. E com o passar dos anos, essa globalização, esse acesso à informação de forma mais fácil, esse número diverso de técnicas cirúrgicas, os homens têm procurado cada vez mais o consultório, seja por uma alteração estética ou mesmo reparadora, eles têm cada vez mais procurado o consultório e isso é muito bom, porque a gente tem uma busca maior desse público e a gente cada vez mais tenta se especializar, estudar esses problemas e essas demandas do universo masculino. E o que que os homens mais procuram? Sem dúvida nenhuma, hoje, implante capilar, né, é uma área muito comum hoje. Os homens têm buscado cada vez mais. Lipoaspiração é uma área, um aspecto que os homens têm procurado para tentar melhorar um pouco mais o contorno corporal.
principalmente no que se trata de contorno Definição? corporal, de definição nas mamas. Ó, Hoje em dia é muito comum a gente ver o homem buscar a cirurgia plástica para correção de alterações nas mamas, como é o caso daquela doença que a gente vê que é a ginecomastia, que na verdade não seria uma doença, mas uma alteração, que é um um crescimento das mamas crescimento, masculinas. exatamente, é um crescimento glandular e pode ser também um crescimento adiposo, um crescimento de gorduras, ou mesmo até misto, quando envolve o crescimento de gordura associado a glândulas. Glândulas em excesso, com o aumento da gordura, pode ter esse caráter misto da ginecomastia, que também tem tratamento. Seja ressecção unicamente da glândula, seja ressecção da glândula associada à lipoaspiração. É uma das técnicas e formas de você tratar essa ginecomastia. E é muito comum, doutor Raif? Muito comum. Existem algumas classificações da ginecomastia. A gente vê a ginecomastia atuando, aparecendo em algumas fases da vida do homem. Geralmente na adolescência, a gente chama de uma ginecomastia idiopática, que ela surge unicamente por alterações hormonais. Posteriormente, na idade mais adulta, adulto jovem, às vezes até pelo uso de medicamentos, alguns homens usam anabolizantes, e o próprio anabolizante pode fazer com que a glândula mamária ela cresça, e depois, posteriormente a essa idade de adulto jovem, na idade mais senil, o idoso pode ter ginecomastia justamente por esse desequilíbrio hormonal, que é justamente a diferença entre testosterona e estrógeno. Quando chega na idade mais senil, a testosterona baixa a produção, né, e o estrógeno se mantém estável, e por conta desse desequilíbrio, a glândula mamária pode vir a crescer e evidenciando assim, a ginecomastia numa idade mais paciente mais idoso. Imagino que isso para o homem, deva ser muito difícil, né, porque muitas das vezes ele pode se esconder ali, não procurar uma ajuda médica, então é importante a gente esclarecer que é algo mais comum do que se imagina, tem tratamento e é uma forma fácil de resolver, digamos assim, não é nada assim: "Nossa, vai ser difícil", tem solução, né. Exatamente. Muitos homens não têm esse tabu e ficam com receio ou vergonha. Muitas vezes essa ginecomastia ela deixa a mama extremamente assimétrica, levando em algumas situações a um desconforto, a uma timidez maior quando o homem Sim, tira uma blusa numa praia para sua sim. cônjuge. Então, esse desconforto faz com que o homem busque cada vez mais o acompanhamento médico, uma avaliação, e nós, como cirurgiões plásticos, somos muito bem treinados, estudamos bem essa área justamente para entender o que é uma alteração benigna da mama e diferenciar das alterações malignas e outras doenças que também podem Porque o causar homem também ginecomastia. pode ter câncer de mama, inclusive. E Exatamente, era isso isso que eu queria falar. muita gente não sabe. O homem pode sim. E aí, mais importante então, a procura por um especialista, porque então quer dizer, Perfeito. essa alteração pode de alguma forma também indicar uma malignidade, é isso? Exatamente, é isso que eu queria tocar. Então, o cirurgião plástico ele é o profissional ideal para avaliar essa mama, se ela tem características de uma alteração benigna, de uma doença benigna ou mesmo de uma doença maligna. Embora raras são as situações onde essa doença vem a aparecer, mas a gente tem que sempre levar em consideração a possibilidade dela estar ali. Então, nós vamos diferenciar, vamos indicar o tratamento e o acompanhamento desses pacientes. Ou seja, vai além da estética, vai em primeiro lugar a saúde. Exatamente, muito além da estética, vai a saúde. Vamos falar agora um pouquinho de rinoplastia, que é um dos pontos fortes, seu aí. E assim, uma dúvida, um ponto importante. Muitas pessoas hoje recorrem ao preenchimento com ácido hialurônico no nariz, para não ter que recorrer a uma cirurgia. Qual que é a sua opinião sobre isso? E realmente isso pode substituir uma cirurgia? Mesmo que a gente sabe, lógico, o ácido ele vai ser absorvido, é algo provisório que tem que ser feito, sempre regularmente, mas qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Então, assim, basicamente, para que a pessoa que está vendo esse vídeo possa entender um pouco mais sobre a a rinomodelação, como o próprio nome fala, é você tentar modelar como se fosse uma massinha, mesmo o nariz, deixando o nariz de uma forma mais próxima daquilo que você deseja. A rinomodelação ela tem características que são positivas e características também negativas. Dentre as positivas, você você enxergar o nariz
daquela forma que você deseja, para ver se é isso mesmo que você realmente quer. Um Um teste. teste. Por quê? Porque a rinoplastia, ela é uma cirurgia e ela é definitiva, Definitivo. não volta atrás. Então a rinomodelação, ela pode, em algumas situações, muito bem indicada, em pequenas quantidades, te dar esse teste, essa visão do que seria o seu nariz após a cirurgia. E os pontos negativos, você mesmo já citou. O tempo de duração do efeito de uma rinomodelação gira em torno de 9 meses, alguns casos 1 ano. E a pessoa tem que fazer Nada toda mais que vez. isso. Exatamente. Mas você tem. importante é você falar a questão da quantidade, porque a gente vê Isso. rinomodelações aí com quantidades exageradas de ácido hialurônico. Perfeito. Isso é muito preocupante, né? A rinomodelação, ela deve ser em pequena quantidade, muito bem direcionada no nariz. Os riscos de uma rinomodelação mal feita, com um profissional não treinado, com um profissional não capacitado, eles são extremamente assustadores, né? Riscos de necrose, risco de sofrimentos diversos do nariz, de defeitos e sequelas estéticas irreversíveis. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que você busca para fazer esse tipo de procedimento, que é a rinomodelação. É claro que é um acesso, é um procedimento que é relativamente fácil de fazer, porque em detrimento à rinoplastia cirúrgica, né, não existe um pós-operatório, praticamente você no dia seguinte está Com a apto a vida fazer normal. todas as suas atividades, uma vida normal. Na rinoplastia cirúrgica, não. Você tem um tempo ali que você precisa se dedicar ao seu pós-operatório. Isso inclui repouso, afastamento de suas atividades. Sim. Ao passo que na rinomodelação isso não acontece. Então, muitas pessoas procuram a rinomodelação como uma solução para todos os seus defeitos, todos os seus desconfortos Pois do é, mas e nariz. com relação ao resultado? Você acha que a rinomodelação pode alcançar o mesmo resultado estético do que a rinoplastia? Não, não alcança. Não alcança o mesmo resultado estético. É próximo, mas muito diferente de ter o mesmo resultado estético. E a rinomodelação ela é indicada para um número restrito de pacientes e um formato específico do nariz. Não é para todo mundo que a gente consegue fazer uma rinomodelação na tentativa de alcançar aquele nariz de uma rinoplastia cirúrgica. Por exemplo, um exemplo de nariz que a rinomodelação não alcança o resultado desejado. Um nariz que a gente chama de étnico, um nariz com características mais fortes, uma pele mais grossa, um nariz geralmente em pacientes afrodescendentes, com um dorso muito mais selado, muito mais baixo, a rinomodelação ela não vai chegar ao efeito que o paciente quer. Na maioria das vezes o paciente que deseja uma ponta fina, um dorso mais rampado com a ponta, mais alto, e infelizmente o ácido hialurônico ele não consegue chegar ao resultado que os pacientes desejam com a rinoplastia cirúrgica. Na rinomodelação a gente não E por consegue. isso também é importante procurar um cirurgião plástico, até para ter essa opinião, por que não? Exatamente, para ter uma avaliação, porque muitas das vezes as pessoas têm essa dúvida e elas precisam de uma orientação. E o profissional mais adequado para esse tipo de orientação, diferenciar a rinoplastia cirúrgica da rinomodelação, sem dúvida nenhuma, é o cirurgião plástico. E ainda no assunto de rinoplastia, quer dizer, eu andei olhando aí sobre suas atuações na área e você utiliza a rinoplastia ultrassônica. Gente, olha que interessante, ele vai explicar. É uma rinoplastia menos agressiva, com pós-operatório muito mais tranquilo. Explica para o pessoal, doutor Raif. Exatamente. Então é importante a gente tentar diferenciar um pouco como que era antes, né, da rinoplastia ultrassônica para o que é hoje. A proposta desse aparelho, né, dessa piezo, do piezo, né, que usa a piezoeletricidade para um estímulo ultrassônico, é tentar realizar através desse procedimento traços de fratura que são mais controláveis do ponto de vista cirúrgico. E o fato de você utilizar o piezo, que já era utilizado em outras especialidades na rinoplastia, você tem uma tendência a lesar menos partes moles. O que são partes moles? A saber, um periósteo, que é uma membrana que cobre o osso, as partes moles que compõem o nariz, as cartilagens. Então, quando você lesa menos essas áreas, essas partes do nariz,
você proporciona para aquele paciente um pós-operatório bem melhor, porque o inchaço e o edema, que antes era algo que era desconfortável, às vezes até inviabilizando o procedimento, porque o paciente não queria ficar muito tempo fora das suas atividades, hoje reduziu muito. Então, o inchaço, aquele edema crônico de uma rinoplastia feita aos métodos tradicionais, com osteótomo, com A martelo, dor também é menor? a dor automaticamente, quando o inchaço é menor, a dor também ela se torna menor. Então, isso é um aparelho, isso é um acessório do nosso grupo de aparelhos que a gente usa, de tecnologias na cirurgia plástica, que possibilita isso, um retorno às atividades mais precoce e, consequentemente, um pós-operatório com menos equimose, que é aquelas manchas roxas que aparecem após uma rinoplastia, e com menos inchaço, possibilitando com que o paciente ele retorne mais facilmente às suas atividades, trabalho, escola, entre outras. E essa questão da dor é muito de cada um, né. Tem pessoas que são mais sensíveis, pessoas porque, assim, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, e pergunta assim: "Como que foi o pós-operatório das pessoas?", muitas se queixam de dores horríveis e outras pessoas falam: "Gente, para mim é como se não tivesse sido feito nada". É por aí? É sensibilidade de cada um? Então, assim, ou não, é sorte, o que que é? É basicamente, cada um tem um limiar de dor diferente do outro, né. Então alguns pacientes realmente eles vão sentir muita dor, depende muito da forma como que você interpreta aquela dor. Para outros, muito menos dor, então isso varia muito. Eu não diria que seria sorte, eu acho que isso é mais anatômico mesmo. Alguns pacientes terão mais terminações nervosas, por isso eles vão sentir mais dor, outros muito menos. Então isso é mais anatômico do que realmente uma sorte ou algo aleatório. Eu penso muito nisso. O limiar de dor de cada um é diferente. Para uma mulher, o limiar de dor é comparado com outro tipo de dor. Para o homem, é outra estrutura também de dor. E a comparação entre dores, isso faz com que às vezes o paciente possa assim, eu estou sentindo mais dor nesse pós-operatório da rinoplastia do que eu tive numa uma cirurgia de mama, por exemplo. E assim por diante. É Então tudo isso é muito relativo, relativo. relativo. Vou dar só um recadinho rapidinho, já já a gente volta a conversar. Vou falar sobre o quê, gente? Vocês já sabem, né? Da Clínica de Especialidades Médicas e de Exames Guarani, que já está aí há mais de 16 anos no mercado, com médicos conceituados que atendem nos melhores hospitais de Belo Horizonte e região. Tem estrutura de ponta, atende por convênios, particular e o bacana, gente, que tem desconto com pedidos do SUS. É isso mesmo aí que vocês ouviram, hein? Lá você encontra tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos, o atendimento é rápido, de qualidade, por preços acessíveis. É tudo que a gente precisa, não é verdade? Entre em contato agora mesmo pelos telefones na tela, tem QR Code. Não perca tempo e vá cuidar da sua saúde. Doutor Raif, voltando aqui. Com relação ao pós-operatório, a gente falou da rinoplastia, mas como um todo, qualquer pós-operatório hoje é mais tranquilo, né? Exatamente, Ana. Hoje a tecnologia, com o advento de inúmeras tecnologias de reabilitação no pós-operatório, de profissionais competentes e treinados para o acompanhamento, porque hoje a gente não pode pensar como uma cirurgia plástica como sendo unicamente a responsabilidade de um profissional, o cirurgião plástico. Envolve a responsabilidade do paciente e dos profissionais que estão com aquele outro cirurgião plástico. Fisioterapeutas, nutricionistas, endocrinologistas, principalmente quando a gente fala em cirurgia de contorno corporal. Então, isso é importante. Então, o advento de novos tratamentos para a obesidade, reabilitação pós-operatória, acessórios como cintas modeladoras, materiais rígidos como as talas, possibilitam com que o paciente ele tenha digamos assim, uma recuperação mais rápida. Aquilo que outrora ele demoraria 2 meses para ficar bem, com 1 mês, 21 dias, ele consegue adiantar esse retorno às suas atividades. Então, hoje a gente consegue ver, e provavelmente daqui a 10 anos, com o advento de novas tecnologias voltadas para a área da saúde, esse desenvolvimento tecnológico tem contribuído de forma muito intensa na cirurgia plástica, assim como em outras áreas a gente vê também, mas dentro da minha área eu observo que isso tem feito com que os pacientes tenham retornado
a atividade com um pós-operatório muito menos traumático do que antigamente. A gente vê muito isso também em cirurgias de mastopexia, mamoplastia, que hoje também as pacientes conseguem levantar o braço antes do tempo, que antes era uma coisa que mobilizava completamente, né? Então, isso é muito importante também, porque talvez uma cirurgia que antigamente ela era limitante na questão de pós, hoje já não é tanto assim, né? Porque você imagina, e só para diferenciar de mastopexia é quando você levanta o seio. E a mamoplastia é a colocação de silicone, não é essa a diferença, né? Exatamente. A mastopexia, ela é uma das cirurgias de mamoplastias, né? Então, a mamoplastia ela pode ser redutora, aumento, ou aquela cirurgia onde eu não vou nem aumentar, nem vou reduzir muito, eu vou apenas levantar. É o caso da mastopexia. E realmente é isso que você falou. Hoje em dia, os pacientes, eles, pelo fato de retornarem às atividades, a gente observa que os pacientes de mastopexia, de mamoplastia, que realizam técnicas de recuperação um pouco mais rápida, principalmente alguns cirurgiões que têm esse treinamento, os pacientes eles retornam às atividades, eles conseguem levantar os braços, mas isso depende não só do cirurgião plástico, depende muito do paciente e dos profissionais que acompanham aquele cirurgião plástico e os profissionais que o próprio paciente procura, porque o fisioterapeuta ele é muito corresponsável nessa evolução Olha que de importante pós-operatório. essa informação, gente. A cirurgia não é só o cirurgião plástico que participa, ele participa no momento, mas o pós, olha para você ver, ter um fisioterapeuta que entenda, que vá acompanhar, claro, uma boa vontade do paciente, isso faz toda a diferença. Exatamente, toda a diferença. Muitas vezes até do ponto de vista psicológico, o paciente ele precisa ter essa paciência de que aquele procedimento ele às vezes vai trazer um desconforto, vai trazer uma dor, ele não pode perder as esperanças e ele tem que acreditar que o cirurgião plástico e a equipe a qual ele indicou fará um trabalho, né, a longo prazo que vai ser, sem dúvida nenhuma, recompensador até chegar ao resultado que o paciente deseja. E geralmente cirurgias plásticas, a anestesia ela é geral, na maioria das vezes? Não, não. É uma das, né? Hoje a gente tem inúmeras modalidades de anestesia, né? Anestesia local. Às vezes tem cirurgia, tem alguns procedimentos da cirurgia plástica que a gente faz com anestesia local. Sedação, onde o paciente dorme, né, durante o procedimento. A peridural Que é a das pernas para baixo, da cintura para baixo. Exatamente, é um bloqueio locorregional. A raquianestesia ela pode ser utilizada e a anestesia geral é uma das. Isso é muito de competência do anestesista. Por isso que a maioria dos meus pacientes, né, acho que talvez 99,9%, passam por um risco cirúrgico com o cardiologista e com um risco pré-anestésico com o anestesista. É nesse momento que o paciente ele vai tirar todas as dúvidas que ele precisa sobre a anestesia, porque isso é muito comum. Às vezes o paciente vem e procura, mas como é que eu faço? Como é que vai ser minha anestesia? Tem um profissional dedicado para isso. Que vai entender o perfil dele. Que vai entender o perfil, que vai avaliar para ver se esse paciente, se esse procedimento naquela pessoa, de forma individual, ela pode ser feita com anestesia peridural, ou anestesia geral, Sim. ou anestesia raquianestesia, ou mesmo a sedação com anestesia local. Agora, uma pergunta importante. Existe alguém que não possa fazer uma cirurgia plástica? Quais as contraindicações? Uma pergunta espetacular, né? Sim, existe. Durante a primeira consulta, né, com o cirurgião plástico, a gente vai avaliar todo o perfil psicológico, a história do paciente, né? Eu costumo falar que no dia de consultas eu estou ali para conhecer as histórias, então eu preciso escutar de você. Eu mais escuto do que falo. Então eu preciso que o paciente ele fale toda a história de vida dele. E dentre essas histórias, a gente vai coletar dados, né, da história mórbida do paciente. Quais são as doenças que o paciente tem? Eu tenho uma hipertensão. Essa hipertensão ela está controlada? Está tratada? Se o paciente tem uma hipertensão que não está controlada, realmente esse paciente ele não é um paciente bom para cirurgia plástica. Quando você fala controlada, é aquela pessoa que talvez mesmo tomando medicamento ainda não tenha atingido o efeito. Exatamente.
Exatamente. Às vezes ele não Porque às vezes a atingiu o pessoa acha efeito. assim, não, eu tomo remédio para pressão, é isso mesmo. Não Já é está assim. controlado. Não, não é assim. Então, existem critérios, né, isso numéricos, que são de acompanhamento do cardiologista ou de qualquer outra doença com seu respectivo especialista. Que esses critérios a gente deve obedecer para falar assim, ó, esse paciente tem uma hipertensão controlada, esse paciente tem uma diabetes controlada. Então, tudo isso, né, a gente coleta na nossa primeira história, a gente chama de anamnese, onde eu vou coletar todos esses dados, eu vou entender a história do paciente, o perfil prévio dele, quais são as medicações, já foi submetido a alguma cirurgia, qual tipo de cirurgia, já teve alergia, não teve? Então são várias as perguntas, os questionamentos para a gente entender qual o perfil daquele Risco de paciente. coagulação no sangue, por exemplo, uma predisposição Exatamente, uma maior para isso. predisposição à trombose. É, Então isso tudo a gente tem que coletar. A gente pega todos esses dados e avalia. E se em algum momento a gente ver que algum desses dados inviabiliza um procedimento estético, que é uma cirurgia plástica, a gente tenta chegar para esse paciente e falar: olha, infelizmente, para essa cirurgia eu não consigo realizar em o que você. eu queria saber, não adianta insistir. Não adianta, porque Exatamente, a não segurança vem em primeiro lugar. Exatamente, E a você falou segurança. assim, do lado psicológico, o quão é importante a avaliação psicológica para um paciente antes de você fazer uma cirurgia plástica nele? Eu sempre falo que o cirurgião plástico é um pouco psicólogo, mas a gente não pode eh, assumir toda essa responsabilidade, porque existe um profissional adequado para isso. A gente tem que sempre alinhar as expectativas do paciente. Alguns pacientes têm uma expectativa de resultado que são assim impossíveis de serem alcançadas. E isso reflete muito no nosso dia a dia, no nosso procedimento. Então, é esses pacientes que têm, às vezes, um dismorfismo corporal, Que é quando você vê distorcidamente a sua imagem, a sua né? Muitas vezes imagem você está enxergando uma coisa que não é a realidade. Isso é muito é importante, né? importante. A gente pede a ajuda de um profissional capacitado, que é o psicólogo, para entender, para mostrar para esse paciente a realidade que, às vezes, naquele momento ele não está conseguindo achar. Tem muitos pacientes que nos procuram, principalmente mulheres, por conta de, querem fazer um procedimento de cirurgia plástica porque acreditam que o relacionamento Vai ser salvo por isso. vai ser salvo por isso. E na verdade não é. Então a gente tem que entrar ali dentro da cabeça do paciente e mostrar para ele que ele não pode fazer aquele procedimento, aquela cirurgia plástica, porque o marido pediu. Tem que ser por ele Por... ou por ela mesmo. Exatamente. Tem que haver um certo desconforto. Você tem que sair da Uma sua zona de conforto. insatisfação pessoal. Pessoal, para poder você tentar pleitear esse tipo de procedimento. Mas aí quando você vê que o psicológico não está legal, a cirurgia é feita da mesma forma ou não? Não, não é feita. Pelo menos nas minhas mãos, não. Eu tento explicar para o paciente que eu, Raif, não sou capaz, e a gente tem que ter essa humildade, de dar esse resultado que ela tanto deseja, porque eu vejo que ali, naquele momento, a gente não consegue chegar a esse objetivo. Então a gente tem que ter essa humildade e falar: olha, infelizmente eu não consigo. E esse é o verdadeiro profissional, né, gente? Que não faz a cirurgia a todo custo, né? Fazendo promessas que, na verdade, depois viram uma insatisfação imensa do paciente. Isso gera problemas também emocionais para o próprio paciente. Então, isso é importante. Você procurar um especialista de verdade que, acima de tudo, preza pela medicina como ela deve ser, que é oferecer uma melhora e não um resultado que não vai existir e nem uma insatisfação. Então, a gente vê, infelizmente, como em todas as áreas, que existem pessoas que fazem a todo custo alguma coisa. E isso não pode ser feito. Porque, em primeiro lugar, tem que vir realmente a sinceridade, e isso vai fazer bem para o próprio paciente e também, claro, para o profissional que vai ali ou não fazer a cirurgia, né? Perfeito, exatamente. Foi muito bem colocado. Então, ó, chegando ao finalzinho do programa, porque passou muito rápido, né, gente? Quando o assunto ele realmente interessa a todo mundo, a gente não vê nenhum tempo passar. Então, primeiro, quero pedir, doutor Raif, passar os seus contatos para quem estiver assistindo. Vai marcar uma consulta com ele. Olha só que sensacional. Quais são os contatos? Então, gente, o contato para agendamento, né, é o 31, DDD 31, 3040 6189. E no Instagram, né, quem deseja seguir para ficar um pouco mais informado sobre procedimentos em cirurgia plástica, é o @dr.raif Araújo. RAIFF, né, 2 Fs mudo, Araújo.
Tá E nós joia? temos aí um minutinho, vou deixar com você umas palavras finais, alguma coisa que você gostaria de passar para as pessoas, ou para encorajá-las a fazer uma cirurgia, ou algo que possa realmente mudar a vida delas. É isso, é um resumo de tudo que a gente falou, né? Cirurgia plástica é responsabilidade, né? Responsabilidade do profissional que se habilita a fazer, do paciente que pleiteia esse tipo de procedimento, e a cirurgia plástica, assim como qualquer outra especialidade, né, outra área da medicina, ela é uma área que lida com o biológico, com o ser humano. Não é uma ciência exata onde 2 mais 2 é igual a 4. A gente também lida com complicações, outros profissionais, e o importante é isso, é a gente estar sabendo que o paciente tem que entender que o procedimento tem suas complicações e que o cirurgião vai amparar, vai poder dar assistência no pós-operatório. Então, é uma responsabilidade do cirurgião e da sua equipe e também do paciente pelo seu resultado, pelo resultado que você pleiteia. Aquele sonho, ele precisa ser de uma responsabilidade comum, tanto do paciente quanto da equipe do cirurgião que está realizando esse procedimento. É Ou isso. seja, verdade e segurança acima de tudo. Por isso a importância de procurar realmente um excelente especialista, como é o seu caso. Te agradeço imensamente pela presença e por ter compartilhado informações tão importantes, que eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram de saber e vão se sentir mais encorajadas ao procurar fazer uma cirurgia plástica. Obrigada mais uma vez, Raif. Muitíssimo obrigado, Ana. Espero voltar aqui mais vezes e grato pelo convite nesse programa maravilhoso. Saúde e estilo. Adorei, muito obrigada, obrigada também a você que ficou com a gente até agora, nos acompanhando. Passa para frente, curte o vídeo, compartilha. Eu tenho certeza que muitas pessoas perto de você também vão querer saber essas informações. Obrigada mais uma vez por ficar com a gente. É claro que eu espero você no próximo programa Saúde e Estilo. Até lá.